tem que ter uma renda monetária, ela tem seus filhos. Como é que ela exerce a atividade de dar conforto, segurança e proteção aos filhos e ao mesmo tempo ganha a vida com eles? É um problema terrível. Então, por isso é que se desenvolveu na favela do Rio, creio que em Niterói deve ter isso também, uma instituição sui generis chamada Mãe Crecheira. Não sei se vocês já ouviram falar. A Mãe Crecheira é pura e simplesmente o seguinte: uma mulher que assume a tarefa de dar guarda e proteção dos filhos das outras que vão trabalhar. É uma espécie de creche popular, né, que não tem nenhuma sofisticação, mas que tem a ideia da proteção e da guarda. Uma criação popular sobre isso. Qual é o problema? O primeiro problema é o seguinte: eu descrevi para vocês que havia no Brasil um universo muito grande de homens pobres e livres, né, e um conjunto de escravos. Conjunto de escravos que era declinante com percentagem, que depois da abolição reverte tudo para os homens pobres e livres. Muito bem. Aí vocês poderiam perguntar: onde é que estão os proletários? Onde é que estão os operários? Eu diria a vocês o seguinte: o operário no Brasil começou a surgir com a estrada de ferro, com a companhia de gás e com as operações de porto. Cresceu modestamente em coisas como telégrafos, coisas desse tipo. Quando começa o desenvolvimento industrial, há obviamente uma ampliação do número de operários. Entretanto, vejam bem, os postos de chão de fábrica, com as características de um contrato moderno de trabalho, sempre foram raros no país. Sempre houve uma massa de gente bem maior do que as oportunidades criadas para a passagem à situação de proletários. Tá? É temerário vocês imaginarem que esse homem pobre livre que se vira no informal é operário. Não, ele vive pior do que operário. Mas ele não é operário tecnicamente, ele não sobrevive, né, numa relação em que ele vende o tempo do trabalho dele. Na verdade, ele cria serviços e produtos, e quase que, usando a linguagem pop atual, é quase que uma microempresa. Por exemplo, vocês vão numa favela, vocês vão ver uma quantidade enorme de oficinas mecânicas. As oficinas mecânicas fazem geriatria do objeto durável. Né? Pegam um automóvel para durar 4 anos, fazem durar 20 anos. Pegam a geladeira que saiu de linha e reciclam. Reciclam tudo. Né? Então alonga a vida ao objeto durável. Na verdade, faz um jogo que vai contra o capitalismo, porque gosta de que a durabilidade diminua. Eles esticam a durabilidade. Né? Bom, o que é essa pequenina oficina mecânica da favela? É uma empresa metalúrgica? É um operário? O que ele é? O taxista que é dono do próprio táxi é o que para você? Autônomo. Mas autônomo é uma palavra, do ponto de vista sociológico, de estrutura de produção, vocês são economistas. O que é? Ele vende trabalho? Ele é dono do capital? Ou ele é a figura que antecede o capitalismo, que é dono de quê? Do próprio meio de produção. O que ele produz é o serviço de transporte. Mas no caso do marceneiro, ele pode estar produzindo o quê? Cadeira, né? O outro pode estar produzindo o quê? É muito complicado. Por exemplo, vocês têm uma ideia do que é sacoleira? Sabe o que é sacoleira? Sacoleira é uma mulher que complementa a renda familiar fazendo a ponta da distribuição informal de confecções. Sabe qual é a nossa estimativa do número de sacoleiras no Brasil? 280 mil. Agora, como a sacoleira é informal, existe o atacadista informal também. Há toda uma economia de confecções que é totalmente subterrânea. Para vocês terem uma ideia, no polo de moda íntima de Nova Friburgo, só 9% é formal, 91% é informal. Vocês têm por baixo uma ideia. É
um negócio deslumbrante. Quem é que conhece a feira de São Cristóvão? Levanta a mão. Pouca gente, vocês estão de lá, porque aquilo é a coisa mais fantástica desse país. É o maior equipamento de lazer da América do Sul. Recebe de 150 a 180 mil pessoas por fim de semana. Quanto é que as pessoas gastam em média na feira? Sabe quanto? R$20. É um imenso equipamento popular. Quantas pessoas trabalham na feira? Tem 600 barracas, a nossa estimativa dá, eu fiz uma pesquisa bastante grande em cima, dá alguma coisa, pouco mais de 9 mil pessoas. Quantos por carteira assinada? Nem 300. Nem 300. Agora, a imensa maioria sabe o que é? Primo, irmão, marido, filho, sobrinho do dono da barraca. É uma economia muito parecida com a economia asiática do princípio de organização familiar. Família unida consegue sobreviver. Então une tudo, entendeu? E toca a coisa para frente. O que é para vocês o flanelinha? O flanelinha é uma figura muito complicada, porque olha só, você vai dizer que ele é o quê? Burguês? Proletário? Não. Ele é um camarada que se considera qualificado para receber o quê? Um pedágio por cada automóvel que estaciona numa determinada quarteirão, não é isso? Agora, só tem uma figura na história da humanidade parecida, sabe que é? Na Idade Média, o cara que cobrava pedágio para passar a ponte. Só passa a ponte se lhe der um dinheirinho. Só que esse cara da cidade, ele é o quê? Quem é o equivalente para ele, que autoriza ele? É o cabo da PM que não prende ele. Ele passa o dinheirinho pro cabo da PM, então fica tudo em casa. Ele é o dono daquele pedaço. Hoje tem compra e venda de ponto de flanelinha. O que é? Proleta ou empresário? O proleta ou burguês? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: olhar o tecido social brasileiro com uma visão clássica de classes quebra a cara, não consegue entender nada. Entendeu? A estrutura social nossa tem uma complexidade enorme. Eu vou voltar para dizer a vocês o seguinte. Eu disse que na cidade as pessoas têm que ter renda monetária, senão não sobrevive. No campo pode ter alto consumo. O que é que aconteceu no Brasil do final do século XIX até agora? Quer dizer, nesse último século, o que é que aconteceu com a população brasileira? Ela foi saindo do campo e vindo para a cidade. Hoje, 80% da população brasileira reside em cidades. Do ponto de vista de percentagem de população na cidade, o Brasil já é um país quase moderno. Países europeus, em média, estão chegando próximo a 90%. Nós, em mais uns 5, 6, 7 anos, vamos estar nisso. Então, o nosso povo é urbano. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, o Brasil é urbano. Mais da metade da população brasileira reside nas metrópoles. E onde é que está o chão de fábrica? Onde é que está a porta do escritório? Onde é que está a carteira assinada? Onde é que está o emprego regular? Entenderam? De certa maneira, eu vou forçar a barra. O Brasil de hoje, desse ponto de vista que eu estou chamando a atenção de vocês, não é diferente do Brasil quando foi proclamada a República. Nós continuamos o quê? Mantendo fora da inclusão social que dá a cidadania plena uma parcela imensa da nossa população. Quanto? Em 180 milhões, tranquilamente nós temos uns 50 e poucos milhões que estão excluídos das garantias cidadãs.